Olá, pessoal, boa tarde para todos e todas. Nesse vídeo eu vou tratar, conforme combinado com vocês, sobre a obrigação tributária, o objeto dessa obrigação tributária, os deveres dessa obrigação tributária. Nós vimos nesse módulo que existe uma certa linha didática, né, utilizada, uma linha temporal que vai da hipótese de incidência até o crédito tributário. Então, nós temos a hipótese de incidência, o fato gerador, a obrigação tributária e o crédito tributário. A hipótese de incidência, como nós vimos, é aquela previsão legal em abstrato de um determinado fato, de uma determinada situação. O fato gerador é a ocorrência desse fato no mundo concreto, o que vai criar o liame jurídico obrigacional. Então, o fato gerador, ele surge da subsunção do fato à norma, nascendo assim uma obrigação ex lege, uma obrigação decorrente de lei, uma relação jurídico-tributária que tem como objeto o pagamento de tributo ou alguns deveres perante o fisco. Por fim, a partir do nascimento dessa relação jurídico-obrigacional, principalmente quando se tratar aí de pagamento de valores, né? Vai surgir aí o direito do fisco de realizar o lançamento e exigir, constituindo um crédito tributário e exigir esse crédito tributário. Olhando aqui especificamente para essa obrigação tributária enquanto dever de uma das partes, enquanto objeto dessa relação jurídico-obrigacional, nós temos a obrigação tributária dividida entre obrigação principal e obrigação acessória. A obrigação principal, ela é a obrigação de dar, sempre, sempre. Obrigação de dar, obrigação de pagar tributo ou multa, conforme o artigo 113, parágrafo 1º do CTN. Ela surge da lei e ela constitui aí uma obrigação de pagar, por exemplo, impostos, taxas, contribuições e as multas tributárias também. Primeira observação que eu faço: obrigação principal, então, não é obrigação de pagar só tributo, mas obrigação de pagar multa também. E que multa é essa? Segunda observação: é uma multa em razão do cometimento de infrações tributárias. Dentro da lei tributária, vão existir previsões aí de atos ilícitos tributários e vai existir como consequência o pagamento de multa. Essa multa tributária, o pagamento de multa tributária, então, é uma obrigação principal também. Já a obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou de não fazer, no interesse da arrecadação e fiscalização, conforme o artigo 113, parágrafo 3º do CTN. Então, quando eu falo obrigação de fazer ou não fazer, são certos deveres aí que o particular tem no interesse dessa arrecadação e dessa fiscalização. Surge da legislação, num sentido mais amplo, leis, tratados, convenção internacional, decretos e normas complementares. E eu posso dar como exemplo aqui prestar declarações, emitir notas fiscais, escriturar nos livros obrigatórios, livros comerciais, livros fiscais, se abster de criar obstáculos à fiscalização do fisco. Tudo isso é obrigação acessória, porque está a serviço do interesse do fisco. Quais interesses? O interesse da arrecadação e da fiscalização. É importantíssimo, e essa é uma observação que eu faço com vocês, que vocês sempre diferenciem a obrigação principal e acessória do direito tributário daquela obrigação principal e acessória do direito civil. Apesar dos termos serem os mesmos, os conceitos aqui não são iguais. Obrigação principal e acessória no direito tributário não tem o mesmo sentido, a mesma conotação de obrigação principal e acessória de direito civil. Por exemplo, a obrigação acessória aqui no direito tributário, ela também denominada de obrigação instrumental, ela é independente da principal.
Uma determinada pessoa pode ser obrigada a realizar uma obrigação acessória, uma obrigação de fazer ou não fazer, e não ser obrigada a pagar tributo ou multa, por exemplo. Uma coisa não acompanha a outra. Os termos aqui surgem até de uma outra origem. No direito tributário, a obrigação principal, principal no sentido que constitui a principal relação jurídico-tributária. Todo direito tributário, ele é desenvolvido no sentido de regular, regulamentar, limitar os poderes e deveres do fisco e desse particular nessa relação jurídico-tributária. Então, o principal objeto, a principal obrigação que existe no direito tributário é a obrigação de pagar tributo, especialmente, mas as multas também, porque quando se trata de crédito, não fica diferenciando aí o crédito de origem de tributo, né, e de origem de multa. Então, a gente fala obrigação principal no sentido que é a principal obrigação, a principal relação estudada, regulamentada, estabelecida em lei pelo direito tributário. A outra obrigação, que é a obrigação acessória, que são esses deveres, obrigação de fazer e não fazer no interesse do fisco, consiste em obrigação que existe aí justamente com o objetivo maior de fiscalização e arrecadação. Serve ao fisco. É quando o particular age de modo a facilitar a fiscalização e a arrecadação do fisco. Por isso que eu falo para vocês, às vezes você tem obrigações acessórias sem possuir obrigação principal. Imagine uma pessoa que tem direito a uma isenção, ela é isenta de um determinado tributo. Ainda assim, ela é obrigada a prestar declarações, apresentar declarações para o fisco, obrigada, de repente, a emitir nota fiscal, obrigada a escriturar, não pode criar obstáculos a qualquer fiscalização que ocorra. Ela, apesar de não ser obrigada em decorrência da isenção, conforme o meu exemplo, poderia ser inclusive uma imunidade, ou outra causa aí, que não criaria esse dever de pagar tributo, mas ainda assim ela mantém essa obrigação de apresentar esses dados, essa obrigação de facilitar a fiscalização e a arrecadação. Basicamente é isso que eu precisava falar para vocês sobre obrigação. Qualquer dúvida podem me procurar em sala. Um abraço e até mais.